Nesse vídeo aqui, vou te tirar do zero no Power BI e vamos montar juntos um dashboard completo igual a esse daqui, ó. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Neres, fundador aqui do Mamba Treinamentos, e nesse vídeo aqui vamos fazer algo bem legal. A gente vai construir juntos um projeto completo de um dashboard no Power BI. Chega de ficar vendo aqueles vídeos soltos onde você vê somente uma parte ali do conteúdo. A intenção aqui é fazer um projeto completo onde vai ter início, meio e fim, e no final desse vídeo aqui, que possivelmente vai ser um pouquinho longo, você vai ter o seu dashboard pronto, exatamente igual ao que eu vou te mostrar aqui na minha tela agora. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações. E o ponto importante, se você quiser o arquivo PBX da aplicação aqui no Power BI, se você quiser as imagens, os ícones, comenta aqui embaixo, eu quero, com o nome do seu e-mail, que eu vou pegar todo esse material e vou mandar diretamente para você. Beleza? Então esse projeto aqui que vocês estão vendo é o projeto que a gente vai montar hoje, bem bonito, bem legal, né? A gente vai fazer passo a passo, considerando todas as etapas necessárias para você montar um projeto de análise de dados no Power BI. Considerando que você precisa extrair dados, que você precisa transformar esses dados, que você precisa modelar e depois você precisa aplicar algumas técnicas para que o processo de visualização aqui fique atrativo e consiga passar uma mensagem clara e objetiva que no final das contas é isso que importa, beleza? Então, esse daqui é o ponto final. No final dessa aula, certamente, se você estiver fazendo junto comigo, você vai estar apto a criar um dashboard assim como este daqui, beleza? Então, o que é que eu vou fazer aqui primeiro? Eu só vou copiar aqui o código de cor desse verdinho aqui que eu acabei não pegando. Você já vai entender o que é código de cor, beleza? Então, esse daqui é a cor do verdinho, desse verde aqui que a gente vai utilizar. E eu vou colocar aqui num bloco de notas só para a gente poder utilizar no futuro. Beleza? Então vou fechar esse projeto. Vou fechar ele, vamos abrir um novo aqui do zero. Beleza? Então vamos meter a mão na massa. Se você nunca viu, nunca trabalhou com Power BI, essa daqui é a interface do Power BI. Se você tem um pouco de dificuldade para entender aqui onde é que se localiza cada coisa, para que serve cada guia dessa, eu vou deixar como recomendação aqui no card, aqui em cima, em algum lugar, um vídeo onde eu explico de maneira extremamente detalhada, eu faço um tour ali pelo mundo do Power BI e lá você consegue ver basicamente para que serve cada ponto desse. Aqui eu vou me ater mais à construção do dashboard. Então qual o primeiro passo a se fazer na construção de qualquer dashboard? É você extrair os dados. Você vai chegar lá na fonte dos seus dados, pode ser uma planilha, pode ser um arquivo tipo texto, pode ser um arquivo tipo CSV, pode ser um site na web, pode ser um banco de dados. A primeira etapa é você ir lá buscar esses dados. Sem dados não tem como você gerar gráficos, sem gráficos não tem como você fazer nada. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui em página inicial, obter dados. Tem diversas opções aqui de fontes de dados para você coletar. Vamos utilizar aqui um arquivo do Excel e aqui a gente vai importar essas duas planilhas aqui, ó, produtos e vendas. Eu vou selecionar primeiro a planilha de vendas e vou abrir. Ele vai conectar com aquela planilha lá, né? E vai voltar aqui para mim essa guia. Essa guia aqui, ó, ela permite que a gente faça uma pré-visualização dos dados, tá vendo? Aqui a gente está vendo os dados. Legal. Essa guia aqui que abriu pra gente, ela faz parte do Power Query. O que é o Power Query? O Power Query é uma ferramenta da Microsoft que está presente também no Excel, onde ela te permite fazer o processo de ETL. O que é o ETL? O ETL é uma sigla que vem do inglês Extract, Transform and Load. O que significa isso no português se você nunca fez um Duolingo, não fez nada? É extrair, transformar e carregar. Essa primeira etapa que a gente está fazendo aqui é a etapa de extrair, de ir lá e conectar com a fonte dos dados. Qual é a minha recomendação? Você sempre clica aqui em transformar dados para você fazer algumas verificações. Porque uma vez que você clica aqui em carregar, você já descarrega os dados diretamente na aplicação aqui do Power BI e você está assumindo o risco de os seus dados estar com algumas anomalias, com informações erradas, tipo de dados errados. Então é extremamente importante que você, nesse momento, clique aqui em transformar dados para você fazer algumas técnicas de transformação nos dados mesmo, certo? Lembrando que um profissional de análise de dados, ele precisa gerar gráficos atrativos com dados confiáveis. Não adianta você fazer um gráfico bonito, sendo que as informações estão todas incoerentes. Então, qual é o cheque padrão que eu recomendo que você faça aqui, né? Mais à frente eu vou fazer um tour aqui pelo Power Query para você entender basicamente como é que funciona. Mas primeiro vamos às verificações.
Qual a primeira coisa que eu verifico, né? Eu verifico o básico, que é o tipo do dado. Por exemplo, aqui ó, em São Paulo, em cidade, estado, vendedor, são dados tipo texto. Então, para mim, o dado que tem que estar aqui nessa coluna tem que ser tipo texto. E como é que você checa isso? Você checa através desses símbolos, tá vendo? ABC. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar todas as opções de tipos de dados, certo? E eu já percebi aqui que está correto. Ou então você pode clicar na coluna, vir aqui em transformar e aqui ele mostra ó, tipo de dados, 2 pontos, texto. Então está coerente. Você pode vir aqui para o lado e aqui em tipo de data você está vendo aqui que tem a opção também de data. Ele está mostrando data, hora, vou colocar somente data, porque para mim não é interessante eu ver ali a hora, que está tudo com a hora zerada. E aqui ele está como número decimal. 1.2 é o símbolo para número decimal. Se eu quiser número inteiro, eu clico aqui em 1, 2, 3, clico em substituir e ele já fez a substituição. Então, isso daqui é o feijão com arroz, é o básico do básico do básico do básico que você precisa fazer. Checar o tipo do dado, beleza? Uma vez que você checou o tipo do dado, existem algumas coisas que você precisa verificar. Você precisa dar uma olhadinha aqui, que tipo de profissional que trabalha com BI é esse que não olha os dados que você está carregando. Então, já percebi aqui com uma análise bem rápida que existem linhas em branco. E como é que a gente resolve isso daqui? Agora a gente precisa aplicar as técnicas de transformação, né? A segunda etapa do ETL, que é o Transform. E o que é que eu preciso fazer? Você vai vir aqui em página inicial, reduzir linhas, e aqui você vai clicar em remover linhas. Existem uma série de opções que você pode aplicar para remover linhas. A gente vai clicar aqui em remover linhas em branco. Se você tivesse linhas com erro, você também poderia remover as linhas com erro. Então, eu vou remover aqui todas as linhas que estão em branco, certo? Então, ele já fez aqui essa etapa para mim de remover as linhas em branco. Uma outra coisa que eu preciso fazer aqui agora é o seguinte: no meu dashboard eu preciso ter o nome do vendedor. Vamos imaginar aqui que eu preciso ter o nome do vendedor separado, tipo nome em uma coluna e sobrenome em uma coluna. No contexto do problema isso não interfere nada. Porém, eu vou fazer aqui só para você ter uma ideia de mais uma estratégia de transformação de dados que você pode utilizar aqui no Power Query. É uma das mais comuns e que você mais pode utilizar no mercado. Então, como é que você faria para separar o nome do sobrenome? Você seleciona a coluna, você vai vir aqui em transformar, certo? Quando você vir aqui em transformar, você vai vir em dividir coluna e aqui você clica em por delimitador. Quando você clicar em por delimitador, existe uma série de opções que você pode estabelecer para poder dividir uma coluna. É como se o Power Query perguntasse para você assim, ó: poxa, amigão, entendi que você quer dividir o conteúdo dessa coluna aqui em algumas partes, mas qual é o meu limite? Eu coloco quantos caracteres numa coluna e quantos caracteres em outra coluna? Essa é a pergunta que ele está te dizendo. E quando eu digo que o delimitador é um espaço, basicamente, o que é que o Power Query entende? Ele entende o seguinte: beleza, entendi. Então, antes do espaço eu coloco numa coluna, depois do espaço eu coloco em outra coluna. Então, basicamente, isso aqui que a gente está falando, beleza? Então, eu vou clicar em OK. Ele já fez aqui pra gente essa divisão. Para alterar o nome da coluna no cabeçalho, eu posso clicar aqui, ó, dar 2 cliques no cabeçalho e botar nome, certo? Vou dar 2 cliques no outro cabeçalho e vou botar sobrenome, certo? O que é que vai acontecer aqui agora? A gente tem separado as opções aqui. Beleza? Então, só para te dar ferramentas mesmo, para te mostrar o que você pode fazer. Aí, vamos imaginar agora que em vez de separar o conteúdo que está dentro de uma coluna, eu preciso juntar, eu preciso agrupar. Como é que você faz isso? Vamos fazer o mesmo exercício, o exercício contrário aqui no caso. Vamos dizer que eu queira agrupar aqui o conteúdo de 2 colunas em uma coluna só. Como é que eu faria isso? Eu clicaria aqui em adicionar coluna, coluna personalizada, e aqui dentro eu vou precisar escrever uma formulazinha. Mas calma, não é fórmula nada de complexo. Então eu vou chamar o nome da coluna de vendedores. Ó, o nome dessa coluna vai ser vendedores, que era a coluna original que eu tinha. Só o nome aqui mesmo. E para eu poder fazer essa operação, eu vou selecionar o que é que eu quero juntar, né? Eu quero juntar nome e quero juntar sobrenome. E entre os dois, eu vou colocar aqui, ó, o símbolo de concatenar, que é o nosso famoso e-comercial. Então, vou colocar aqui o meu e-comercial, vou juntar os dois. Porém, se eu juntar assim, do jeito que tá, vai ficar sem espaço, vai ficar o nome e sobrenome colado no outro. Então, tem que colocar um espaçozinho, né? Então, eu vou colocar um aspas duplas, espaço, aspas duplas, e novamente o meu símbolo de e-comercial. Feito isso, o que é que vai acontecer? O editor aqui de Power Query já mostra, ó, nenhum erro de sintaxe detectado, tá ok.
Então eu vou dar um OK aqui e ele já executou e já colocou aqui no final da coluna essas opções. Ah, Igor, eu não quero deixar essa coluna aqui no final, quero colocar no meio. Você pode clicar e arrastar aqui para uma posição que você quer. Fechou? Ah, Igor, eu errei a fórmula tá errada, como é que eu posso fazer para editar? Aqui do lado, fazendo agora o overview que eu te prometi que a gente vai fazer, aqui desse lado direito você está vendo as etapas que você aplicou de transformação. Então toda a técnica de transformação que a gente fez, ó, ele foi marcando aqui. Se eu dar 2 cliques nessa etapa, foi onde a gente reordenou a coluna, ele seleciona a coluna na posição atual. Se eu vim aqui em personalização adicionada, que foi onde a gente personalizou a coluna, a gente criou uma coluna personalizada e dá 2 cliques, ele vai abrir aqui a fórmula, onde eu poderia editar essa fórmula se eu tivesse cometido algum erro. Só que nesse caso aqui eu não errei, deu tudo certo, graças a Deus. Então vamos lá. Então vamos imaginar que eu já fiz aqui projeto onde eu precisei fazer diversas técnicas de transformação porque os dados estavam muito bagunçados. E o que acontece? Se você for observar aqui, ó, eles colocam, o Power Query, ele coloca alguns nomes um pouco genéricos, tipo alterado 1, colunas renomeadas. Então, se você fizer diversas vezes, como é que você vai saber qual coluna que foi renomeada? Então, você pode comentar. Como é que você comenta? Você clica com o lado direito, você vem aqui em propriedades, e aqui você pode dar um nome para essa etapa. Então, coloca aqui, ó, colunas renomeadas, vendedores para nome. Vamos dizer que essa aqui foi a etapa que eu fiz. E aqui eu coloco uma descrição mais detalhada que vai remeter mais ao que eu fiz de fato, em vez de deixar esse nome genérico aqui nas etapas. Eu posso colocar uma descrição aqui, ó, etapa crucial para a confiabilidade de dados. Então isso daqui é somente, eu fiz aqui para fins didáticos, mas só para você ter ideia que você pode colocar um nome que você deseja em cada etapa e colocar também o comentário. Dê um OK, então você observa que o nome foi alterado e tem um comentáriozinho aqui. Isso facilita muito a gestão aqui das alterações que você vai fazer no seu projeto. Observe que aqui do lado você tem o nome das tabelas, né? O nome das tabelas que você importou. Essa tabela aqui é a tabela de vendas. Entende? Então, se eu quiser alterar o nome dessa tabela, eu posso só alterar aqui e botar vendas 1, tá vendo? O nome, e aí a gente já altera e ela mudou aqui do lado também. Eu vou deixar o nome normal mesmo o nome de vendas. Aqui em cima, como padrão de todas as ferramentas da Microsoft, tem alguns recursos de acesso rápido que você pode utilizar. São os recursos que eu mais utilizo de fato. Porém, se você quiser utilizar alguns outros recursos que não estão aqui disponíveis, você pode vir aqui em editor avançado, aqui na guia de exibição. E se você tiver alguns recursos, você pode escrever na linguagem IME, né, que é a linguagem do Power Query. Beleza? Mas isso daí é conteúdo para algum outro vídeo. Agora vamos imaginar aqui que está tudo certo, como de fato está. Como é que a gente descarrega isso daqui agora da etapa de transformação, que é o T, né, para a parte de carregar, que é o L de load. Como é que a gente faz isso? Você vem aqui em página inicial, fechar e aplicar, clica aqui em fechar e aplicar, ele vai fazer esse descarregamento aqui no Power BI, beleza? Ele descarregou aqui pra gente, tudo legal, tudo bonitinho. Aí como é que eu sei que descarregou? Você vem aqui em campos e você vai ver a tabela que você acabou de importar, tá vendo? Com todos os dados. Vamos agora importar outra tabela. Então vou clicar aqui em Excel, vai ser a tabela de produtos, abrir. Essa aqui eu vou fazer mais rapidinho, tá? Porque eu imagino que você já entendeu a lógica do negócio. Vou vir aqui em transformar os dados. Tem alguns erros que eu simulei só para ensinar para vocês. Então vou clicar aqui, vou vir aqui em reduzir linhas, remover linhas em branco. Tem mais algum erro aqui? Acho que é só isso mesmo, tá? Eu vou trocar aqui a data para data normal, valor de venda. É isso mesmo, só isso daqui tá interessante. Fechei, apliquei. Beleza? Descarreguei. Agora vamos para a segunda etapa para todo o projeto de BI que você faz. Você já carregou, já fez o processo de ETL. Agora você vai precisar manipular esses dados, né? Vamos abrir aqui, ó, na guia de dados. Basicamente o Power BI, só fazendo um recall aqui, se você nunca viu, né? Se você também não foi lá no meu vídeo onde eu faço o tour por dentro aqui do Power BI, que vai aparecer aqui em cima para você ir lá ver. O que acontece? Basicamente o Power BI ele divide em 3 partes. Primeiro, você tem a Report View, que é essa guia aqui onde a gente está, onde a gente vai criar os gráficos, dashboard, etc. Nessa guia aqui vai ter a guia de dados, onde você vai ver as suas tabelas, tá vendo? E aqui você pode aplicar algumas expressões para poder extrair informações dessas tabelas, que é o nosso famoso DAX, que significa Data Analysis Expression.
E aqui é onde você estabelece as relações, né? A aba de modelagem, beleza? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho aqui nessa guia de dados. O que a gente vai precisar fazer aqui agora na guia de vendas? Eu vou olhar aqui no meu projeto original, só para me lembrar o que a gente tinha inicialmente. A gente tinha quantidade de vendas e tinha total de vendas, beleza? Para a gente ter esses valores, a gente vai precisar criar algumas fórmulas aqui para poder extrair essas informações. Por quê? Nenhuma tabela que a gente importou tem aqui o número total de quanto a gente vendeu em grana, em money, não tem essa informação e também não tem nenhuma informação de quantidade de vendas. Então a gente vai precisar criar uma fórmula para poder extrair esses dados. Que fórmula é essa? É o nosso famoso DAX, né? Uma das maneiras de você escrever, de você extrair as fórmulas da sua tabela utilizando o DAX é através das medidas. Você pode criar medida rápida, uma coluna calculada, uma tabela calculada, só que esse é assunto para um outro vídeo. Agora a gente vai criar uma medida, beleza? Clique aqui em nova medida. O que é uma medida, Igor? Uma medida é como se fosse uma métrica que você está criando nova, um indicador. O meu indicador aqui no caso é quantidade de vendas. Vou botar aqui, ó, quantidade, underline vendas, beleza? Cliquei aqui em quantidade de vendas. Qual a fórmula que eu vou utilizar para poder saber quantas vendas foram realizadas? A fórmula é uma fórmula bem simples. Eu vou contar quantas linhas tem nessa tabela, porque isso daqui é um relatório de vendas. Então, cada linha dessa tabela representa uma venda que ocorreu, é um registro. Então, vou colocar aqui count, vou abrir aqui o meu parêntese e aqui na tabela de vendas eu vou contar aqui a minha coluna de valor de venda, certo? Eu vou fechar aqui o meu parêntese e vou executar. Se você não entendeu nada que eu fiz, fica tranquilo que eu vou te explicar no passo a passo para que você tenha condições de entender. O que acontece? Isso daqui, ó, vou clicar nessa setinha para poder descer. Essa expressão aqui que a gente acabou de criar é uma fórmula do DAX. Só fazendo um paralelo entre o Excel e o Power BI, se você não assistiu um vídeo onde eu comparo as duas, eu vou deixar no card aqui em cima para você poder assistir. O DAX ele não leva em consideração a célula, o DAX leva em consideração a coluna e a tabela. Então, por exemplo, se eu quiser nesse momento alterar o valor de uma célula aqui, ó, eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque ele não enxerga isso, ele só enxerga a coluna. Então, se eu chegar aqui nessa medida que a gente criou, quantidade de vendas, observe que o que está dentro desse colchete aqui, ó, onde eu estou selecionado agora, é o nome da minha coluna. E o que está aqui fora é o nome da tabela. Então, o referencial para você colocar nas suas fórmulas de DAX vai ser sempre tabelas e colunas, ao contrário do Excel, que ele leva quase sempre em consideração as células, beleza? Então essa é a principal diferença. Aqui é o nome da métrica que você está criando, o nome da medida, você coloca igual, aqui é a sintaxe da fórmula que você está utilizando, vai ter fórmula para somar, vai ter fórmula para você calcular a média. E qual é a diferença? Aqui vai ser sempre em inglês, tá? Você vai estar sempre utilizando aqui o inglês, se você quiser colocar em média vai ser o average. E legal, no DAX hoje, se eu não me engano, existem mais de 250 fórmulas que você pode utilizar, mas fica tranquilo que não precisa você aprender tudo não. À medida que você for desenvolvendo projetos, você vai acabar decorando as que você mais utiliza, beleza? Vai ser por osmose, assim como você aprendeu as de Excel que você utiliza no seu dia a dia, beleza? Então, criamos aqui a nossa medida. Vamos criar a nossa segunda medida. Vou clicar aqui em página inicial, nova medida. E observe que a medida ela cria na tabela que você está selecionado. Eu estava clicado aqui na tabela de produtos, então ele criou aqui a medida na tabela de produtos. Então, se eu quiser criar agora, minha medida vai ser valor de vendas, valor totais de vendas. Vou botar valor total, underline vendas. Beleza? Qual vai ser a fórmula que a gente vai utilizar para poder fazer isso? Vou utilizar a fórmula sum, que ela vai somar tudo. Então, vou apertar o tab aqui para poder selecionar para mim. E vou vir aqui na minha tabela de vendas e vou somar o valor de venda. São duas fórmulas bem simples, porque a intenção aqui é te proporcionar um crescimento gradual. Como esse possivelmente é um dos seus primeiros projetos, não é interessante eu criar uma fórmula gigantesca aqui agora para meio que empurrar o conhecimento que você goela abaixo. Então, primeiro projetinho aqui a gente faz com um nível um pouco mais baixo, depois a gente vai subindo aos poucos. É assim que deve ser o aprendizado. Não dá para correr 50 km se você nunca correu 10, é impossível. Então, vou executar aqui, clicar nesse Vzinho e ele executou aqui para mim, beleza? Agora, a gente criou aqui basicamente duas métricas, porém eu já fiz projetos onde eu criei tipo 10 médias, 10 medidas. Então, 10 medidas, 10 métricas, né?
Então, o que é que acontece? Você precisa ter uma gestão para organizar essas medidas. Então, o que é que acontece? Você precisa ter uma gestão para gerenciar essas medidas. Você precisa organizar ela de uma forma. Se você já viu algum vídeo meu de VBA, de dashboards no Excel, você sabe que eu sou bem cri-cri com esse negócio de organização. É importante, qualquer tipo de projeto que você faz na área de tecnologia, organização é tudo. Comentar os códigos, você posicionar as coisas no local correto. Organização é crucial, até para você que vai trabalhar no projeto, quanto para as pessoas que vão estar utilizando no dia a dia. Beleza? Então, qual é a recomendação que eu utilizo aqui para você conseguir organizar suas medidas? Você vai vir aqui em página inicial e vai clicar aqui em inserir dados. Só que em vez de você inserir um dado, que isso daqui basicamente você estaria criando uma tabela a partir dos dados que você já tem. Só que nesse caso aqui eu boto aqui, ó, métricas underline importantes. Eu vou criar uma tabela nula. Vou clicar em carregar. Essa tabela vai descarregar aqui no cantinho pra gente, tá? Descarregou aqui a nossa tabela com a coluna nula. E agora eu vou pegar as medidas que a gente criou e vou jogar tudo aqui em cima, tá? Vou clicar aqui no valor da tabela. Aqui nesse cantinho a gente tem o nome da medida que a gente criou e aqui onde ela está alocada. Ela está alocada na tabela de produtos. Então eu vou dar um clique aqui e vou alocar em métricas importantes. Observe que ela vai mover, tá vendo? Vou clicar agora na minha outra medida que a gente criou, quantidade de vendas, e vou alocar ela em métricas importantes também. Então aqui nesse momento a gente acabou de organizar nossas medidas. Então toda medida que você for criar no seu projeto, você vai colocar organizada numa tabelinha dessa aqui. Beleza? Isso daqui é uma boa prática. Então vou clicar aqui agora nesses 3 pontinhos da coluna 1 e vou excluir, já que eu não preciso mais. Cliquei em excluir. Carregou, excluiu tudo, bonitinho, lindão. Então a gente acabou aqui de fazer a segunda etapa, né? Basicamente a gente importou os dados, agora que eu queria extrair as informações que eu queria extrair da tabela, né? Utilizando o DAX, utilizando a guia de dados aqui. Agora eu vou criar aqui um relacionamento. O que é relacionamento na verdade, né? Relacionamento é como se você tivesse duas entidades, duas bases de dados distintas, onde você precisa relacionar essas duas tabelas, essas duas bases, para você ter uma informação que você precisa. Eu utilizo sempre esse exemplo aqui, ó. Digamos que em uma base de dados você tem os registros de venda, as pessoas que venderam lá, e você tem o ID do vendedor, mas você não tem o nome, você não tem a conta desse vendedor, beleza? Então, numa eu tenho os números de venda, as pessoas que venderam só com o ID. Numa outra eu tenho o nome dos vendedores, o ID e tenho a conta desses vendedores. Se eu quiser pagar esses vendedores e eu tiver somente essa tabela aqui, eu não consigo executar essa operação. Por que eu não consigo executar? Porque eu não tenho uma conta. Então eu poderia relacionar essas duas tabelas, onde essa aqui eu tenho o ID, tenho a conta e tenho os valores. Essa daqui eu tenho os valores, tenho o ID de quem vendeu, mas não tenho a conta. Então eu relaciono essas duas tabelas por um bem maior. E aí eu consigo chegar no objetivo final. Isso daqui é somente uma analogia, existe um conceito mais filosofal, mas eu gosto sempre de colocar em vias práticas assim, para que eu acho que dessa forma eu consigo passar minha mensagem de maneira mais clara e objetiva. Então vamos aplicar relacionamento aqui. Como é que a gente relaciona essas duas tabelas aqui no Power BI? O que acontece? Nessa tabela aqui eu tenho a cidade, eu tenho a data, tenho o estado, tenho o ID do vendedor, nome, etc. E nessa tabela aqui eu tenho mais informações referentes ao produto. Então o que acontece? Se eu quiser saber quanto do produto eu vendi, eu tenho aqui como fazer só com essa tabela. Se eu quiser saber qual estado vendeu e o valor que vendeu para cada estado, eu tenho como fazer. Mas se eu quiser fazer um cruzamento de qual produto e estado venderam mais, eu não tenho como fazer se essas tabelas não estiverem relacionadas. Entende? Então, quais são as informações em comum aqui que eu tenho como relacionar? Eu tenho o ID do vendedor, que dá para fazer algum tipo de relacionamento. Existem diversas técnicas que você pode utilizar para fazer relacionamento um para muitos, muito para muitos, um para um. E isso é um assunto para um vídeo gigantesco de mais de 1 hora, só que eu vou utilizar aqui maneiras mais rápidas e práticas. Normalmente, quando você importa as tabelas aqui para o Power BI, se o relacionamento é de fácil entendimento, ele já faz de maneira automática. Nesse caso aqui ele não fez. Só que você tem como você forçar e fazer manualmente. Você clica aqui em página inicial, vem aqui em gerenciar relações. Se você clicar aqui em detecção automática, ele vai processar e vai tentar achar. Só que nesse caso aqui ele não achou nenhum. E para você fazer manualmente, você vai clicar aqui em novo. Você vai escolher primeiro a tabela. Ele já, como uma relação precisa ter 2 tabelas, automaticamente ele já escolheu a outra, né? Visto que a gente só tem 2. Então, quais são as colunas que a gente vai querer relacionar? Vou relacionar vendedor, tá vendo aqui? E o ID do vendedor com o ID do vendedor. E ele já me informa aqui, ó,
cardinalidade, muito para muitos, e direção do filtro, ambas. Ele já entendeu isso. Se eu selecionar qualquer outro tipo de cardinalidade, ele não vai permitir que eu clique em OK, porque ele entendeu que existe alguma anomalia. Nesse caso aqui, eu vou colocar cardinalidade muito para muitos, certo? O que significa essa relação aqui, muito para muitos? Significa que cada item dessa tabela pode corresponder a muitos itens dessa outra tabela, bem como cada item dessa outra tabela corresponde a muitos itens dessa outra tabela, certo? Nesse caso aqui, nessa aplicação que eu estou fazendo, não é recomendado eu fazer esse tipo de cardinalidade. Só que eu vou fazer aqui só vias práticas e montar o nosso dashboard. Possivelmente não. Com certeza eu vou fazer um vídeo falando só de relacionamento, vou falar só de cardinalidade, só de direção de filtro, porque isso daqui é de extrema importância. Porque se você errar nisso daqui, você erra o seu projeto todo. E vai dar seus dados extremamente não confiáveis, que é tudo que a gente não quer no projeto de análise de dados. Beleza? Vou dar um OK aqui para poder fazer esse relacionamento. Dei um OK aqui e fechei. Vai aparecer uma setinha aqui. Pronto, apareceu. Esse asterisco significa que a relação é de muitos para muitos. Se fosse de um para muitos, ia aparecer um umzinho aqui e um muitos. E o muitos não, e o asterisco. Beleza? Então, acabamos aqui a terceira etapa, que é basicamente criar as relações. Existem diversas estratégias para você fazer os seus relacionamentos. A que eu mais uso, que o mercado mais usa, é a estratégia tipo estrela, que a gente não vai utilizar aqui nesse momento. Beleza? Vamos agora aqui para a parte de Report View, que é a parte mais legal, que é a parte que você possivelmente pode ter pulado, né? Seu sacaninha pulou para ver a parte aqui, para ver como é que a gente monta esse dashboard bonito. É totalmente compreensível, porque normalmente a parte mais de tratar dados, de organizar, tende a ser um pouquinho mais chato, mas é extremamente necessário. Eu acredito que é a parte mais importante de um projeto de análise de dados, da criação de um dashboard. Porque se seus dados estão errados, o que é que adianta, certo? Então vamos começar aqui, chega de conversa, né? Primeira coisa que eu vou fazer, nesse caso aqui, é mudar o meu plano de fundo. Clicando aqui, ó, nessa guia aqui no meu dashboard, opa, cliquei demais. Vou remover, clicando aqui nesse dashboard, você vai clicar aqui nesse pincelzinho aqui de formato. Você vai descer para papel de parede, e aqui você pode escolher uma cor para o seu papel de parede, certo? Ou você pode escolher uma imagem, tá vendo? Eu vou adicionar uma imagem. Que imagem que eu vou adicionar? Todas essas imagens aqui são as imagens que eu já deixei pré-pronta aqui no meu projeto, que eu sabia que eu ia montar junto contigo. Então, quando eu montei o dashboard, eu já deixei as imagens aqui disponíveis. Se você quer ter acesso a essas imagens, ao arquivo PBX do Power BI, só digitar aqui embaixo eu quero, deixar um e-mail que eu vou mandar para você, beleza? Então, clicar aqui no meu plano de fundo, que eu fiz personalizadamente. Então, botei aqui, mas você observa aqui nos cantinhos aqui, ó, ainda tá escapando. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou botar ajuste da imagem. Eu vou colocar preencher para ele ocupar tudo. Então colocamos aqui. O que é que eu costumo fazer aqui agora? Agora eu costumo colocar alguns formatos para basicamente dividir a distribuição dos gráficos dentro do meu dashboard. Por que eu recomendo isso? Porque organização aqui nesse momento é de extrema importância. Não adianta você colocar um gráfico em cima do outro, um negócio bagunçado que dificulta de você passar a mensagem. O principal objetivo de um dashboard é passar uma mensagem, beleza? Então vou clicar aqui em imagem, imagem não, em inserir, cadê formas, vou clicar aqui nesse quadrado, então já inseri aqui um quadrado, certo? Vou redimensionar, clicando aqui na pontinha e colocar no tamanho adequado. Agora eu vou formatar esse quadrado aqui para a cor que eu preciso. A cor que eu preciso, já deixei o código aqui separadinho para a gente poder ganhar tempo. Então, vou clicar aqui nessa forma, vou vir aqui em formato da forma e vou clicar em preencher. No preencher ele está com essa cor azul. Eu vou clicar aqui, ó, no preencher, tem todas essas opções, só que se você não quiser nenhuma dessas opções, você pode clicar aqui em mais cores. E aqui você pode mexer aqui o seu cursor e ver a cor que mais te atende. Ou você pode digitar o código da cor. Toda cor ela tem um código. Então nesse caso aqui o código que eu vou utilizar é esse daqui, ó. Beleza? Feito isso, opa, porque não foi? Clica aqui em mais cores. Aqui, ó, agora foi. Beleza? Então essa daqui é a minha cor. Uma coisa que falta eu fazer é colocar uma transparência. Eu vou utilizar uma transparência aqui de 48%. Beleza? Por que eu coloco essa transparência? Porque tem aqui o meu céu estrelado, que é o meu plano de fundo, que ele dá um contraste legal. Eu vou clicar aqui agora nessa forma e vou tirar a borda, porque ele tá com borda, tá vendo? Vou tirar a borda. Não, cadê? Ele tá com a bordinha azul. Vamos tirar essa borda daqui, o contorno. Agora pronto, agora ficou legal. Beleza? Tirei o contorno, agora tá bonitinho.
Observe que o dashboard original que a gente montou, ele tem duas cores. Ele tem esse preto aqui, meio fosco, e tem o verdezinho, que é a cor das estrelas aqui basicamente. Qual a minha recomendação? É a mesma recomendação que eu passo para os meninos lá do Dominação Dashboards no Excel, que é o meu treinamento para criação de dashboard no Excel, que se você quiser conhecer, o link está aqui embaixo. Qual a minha recomendação? Utilize sempre duas cores ou três cores no máximo. Porque quanto mais cores você coloca no seu dashboard, mais difícil fica para você homogeneizar as cores. E a homogeneização das cores é uma das partes mais interessantes para você conseguir apresentar o seu dashboard de maneira clara e objetiva. Você não quer montar um pavão, né? Você quer passar uma mensagem clara, esse é o objetivo. Então, para fazer o feijão com arroz, o básico, 2 a 3 cores. Ah, Igor, quais cores são? Se você quer montar um dashboard para sua empresa, use as cores da logo da tua empresa. Com certeza vai ter identificação, beleza? Então, criamos aqui a nosso formato. Eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, porque eu não sou trouxa e já ganhei um pouquinho de tempo aqui. E já vamos dividir aqui, ó. Cada quadradinho desse aqui vai ter uma informação em cima. Então, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Vou colocar essa outra informação aqui em cima, Ctrl V. Colocar uma outra informação aqui em cima. Bem legalzinho, né? Ctrl V. Agora vamos continuar esse processo. Vou colocar até aqui a parte de baixo. Vou colocar até aqui, Ctrl C, Ctrl V. E pronto. Cada caixinha dessa daqui vai receber uma parte do nosso dashboard. E assim fica feita a subdivisão aqui dos nossos elementos. Vou diminuir um pouquinho mais esse espaçamento aqui, certo? Acho que assim ficou legal. Acho que não. Deixa eu só diminuir um pouquinho, porque eu fico com toque. Para mim, a organização é de extrema importância. Você pode também utilizar a ferramenta de alinhar. Você clica aqui, ó, sobre os elementos, certo? Cada item desse daqui é um elemento. Você vem aqui em página inicial, página inicial não, em formato. Aqui você pode avançar, você pode recuar, alinhar, tá vendo? Tem diversas coisas aqui para você fazer. Como o Excel ele te dá muito mais flexibilidade para você posicionar as coisas, e eu utilizei muito o Excel na minha vida, eu fiquei com alguns toques. Então, normalmente eu não utilizo aquelas ferramentas de alinhar, eu faço mais na mão. Só que isso daí é uma falha minha, o ideal é você utilizar o recurso, porque fica alinhadinho mesmo, certinho. Beleza? O que é que a gente vai fazer aqui agora? Vamos colocar as caixas de texto, né? Vou clicar aqui em caixa de texto, já coloquei aqui a primeira. Essa caixa de texto aqui, ela é o título, né? Qual o nome do título? Sales Performance. O que é Sales Performance? Performance de vendas. Esse dashboard aqui, ele tem como objetivo mostrar a performance de vendas de uma empresa. Isso é de extrema importância. Quando você começa a montar seu dashboard, a primeira coisa que tem que saber é o objetivo. Ele tem como um dashboard, ele tem dois objetivos principais. O primeiro, resolver um problema, ou o segundo, mostrar um resultado, certo? Ou acompanhar um resultado. Então, nesse caso aqui, ele vai mostrar um resultado e vai acompanhar um resultado. Então, esse daqui eu estou acompanhando o resultado de vendas. Eu vou selecionar aqui o texto, vou colocar em negrito, vou trocar a fonte para Arial, vou colocar aqui o tamanho dela, 24, tá pequeno, 40 tá legal. Nesse caso aqui, eu vou clicar aqui nessa caixa de texto, vou vir aqui em formato da caixa de texto, vou vir aqui em geral, não, tela de fundo, vou tirar aqui a tela de fundo, vou vir em título, certo? A cor do meu título vai ser branco. Aqui, vou selecionar, vou colocar branco, certo? Opa, acabei clicando aqui fora. E agora a gente vai puxar esse negócio aqui para a posição onde a gente quer colocar. Vamos colocar ele bem aqui, ó. Beleza? Então, tá bem legal. Eu só tô achando ele muito quadrado, eu não gosto de fazer assim não. Vamos colocar um itálico aqui para fazer um frufru. Beleza? Então, já colocamos aqui o nosso título. Eu vou tirar de negrito porque o Arial já é grosso a fonte. Então, acho que assim ficou legal. A gente vai ainda posicionar melhor, fazer algumas adequações conforme a gente vai colocando o resto dos elementos aqui. Então, agora vamos colocar alguns elementos nesse ponto. Eu vou clicar aqui em inserir imagem e vou colocar aqui a logo do Mamba Treinamentos, que é essa logozinha aqui, ó. Vendo? O nome do Mamba vai estar bem aqui no canto. Vou posicionar ela no cantinho aqui, sem incomodar ninguém, certo? O nome do Mamba. Colocar ela bem aqui nessa posição. Tentar aumentar mais. Que aqui assim fica bom. Aqui ficou bom. Beleza?
Eu tô sentindo falta aqui do símbolo da lâmpadazinha. Deixa eu ver se eu acho a minha lâmpadazinha aqui, que é o logo do Mamba. Eu tinha deixado ela separada aqui, esse negócio. Aqui, ó, logo Mamba. Inseri a logo do Mamba, achei. Eu vou deixar ela bem no canto aqui, ó, do lado do nome Mamba Treinamentos. Vamos ver se ficou legal. Não, não tá bom. Acho que aqui assim agora ficou bom. Beleza? Coloquei a logo do Mamba aqui. Agora a gente só falta colocar aquele frufruzinho que eu coloquei aqui do lado, que é uma pegada meio interestelar. Eu vou vir aqui em dashboard completo, header, que é essa parte aqui, ó. Beleza? Essa parte aqui. Beleza? Se você for clicar aqui nessa imagem, se você vir aqui em formato da imagem, você vai vir aqui em dimensionar. Você pode colocar preencher para ocupar todo o espaço do quadrado. Antes estava normal, ele estava com a borda aqui sobrando, tá vendo? Eu cliquei na imagem, vim aqui em dimensionar e coloquei preencher para ocupar tudo. E ela ocupou todo o espaço disponível. Legal, né? Agora, vou clicar aqui em imagem novamente e vou colocar essas aletas aqui de segmentação de dados que eu fiz. Ah, e como é que você fez isso daqui? Eu fiz isso daqui no PowerPoint, beleza? Vou colocar aqui na posição adequada. Isso daqui é onde vão ficar as guias de segmentação de dados. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Você possivelmente vai ver alguns outros vídeos meus montando dashboard no Power BI. E eu utilizo muito o recurso de imagem. Por quê? O Power BI ele é muito rígido com algumas funções. Ele não te permite fazer algumas personalizações, não te permite colocar gradiente, algumas coisas assim. Então eu costumo fazer uma imagem, salvar a imagem, colocar o gráfico em cima. Dessa forma fica bonito e fica um negócio impactante de fato. Então eu utilizo muito isso. Então vou dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui e já coloquei aqui as minhas informações que eu precisava colocar. Legal, né? Essa parte agora de personalização demora um pouco mesmo. Então fica comigo até o final. Já deixa um like nesse vídeo, já comenta aqui embaixo se você gostou. Beleza? Beleza? Então, já colocamos aqui algumas partes importantes. Eu vou clicar aqui, ó, nessa caixa de texto e vou dar um Ctrl C. Por que eu vou fazer isso? Porque eu já vou aproveitar essa caixa de texto para colocar meus títulos aqui, ó. Cada gráfico tem que ter um título, não é? Então, esse daqui vai ser o Total Sales, que é o valor total de vendas. Qual vai ser o tamanho? Tem que selecionar. Tocar a fonte 14, está muito pequeno. Vou colocar a fonte 20. Fonte 20. Acho que aqui ficou legal. Beleza? Fonte 20. Agora nesse momento é interessante você ter padronização. Não adianta você colocar título cada um de um jeito que fica um negócio muito bagunçado. Então se eu escolhi que os títulos dos meus gráficos vai ter fonte 20 desse tamanho, coloque em tudo, pelo amor de Jesus. Então Ctrl C, Ctrl V. Vou posicionar todos eles bem aqui. Ah, meu mouse tá... eu ia falar uma palavra aqui ruim, mas... ia perder a monetização do vídeo. Enfim, meu mouse tá ruim. Então, cliquei aqui, colocar nas posições que eu quero. Certo? E vou posicionar. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Posicionar no canto, Ctrl C, Ctrl V. Coloquei aqui nas posições corretas. Agora esse daqui está um pouco mais para cima. Vou colocar um pouquinho mais para baixo. Beleza? Observe que quando eu clico aqui, o Power BI já meio que ele direciona, tá vendo? Para mostrar que está na ordem corretinha. Então beleza. Esse daqui vai ser Sales Quantity. Beleza? Quantidade de vendas. Quantidade de vendas. Esse daqui vai ser produto. Esse daqui vai ser Sales People. Apertei Ctrl Z e desfiz tudo o negócio. Esse daqui vai ser Sales Quantity. Sales Quantity Product. Esse daqui vai ser Monthly Sales. Beleza? Vendas mensais. Então aqui a gente vai ter o total de vendas, quantidade de vendas, produtos, Sales People, que é vendedores, e vendas mensais. Beleza? Um dos pilares mais importantes que eu sempre falo
para que você consiga ter um storytelling legal no seu dashboard, é você colocar alguns recursos mais visuais. Por exemplo, aqui a gente está falando de produto. Por que não colocar um ícone do lado aqui do produto, um ícone que represente isso? A mesma coisa para o gráfico aqui de vendas mensais, para vendedores. Vou até salvar isso daqui, que a gente nem salvou, né? Vai que meu computador trava. Então, Sales Performance, aula, beleza? É importante você ter esses ícones, porque o objetivo principal do dashboard, eu já falei nesse vídeo 5 vezes, é passar uma mensagem clara e objetiva. Existe um estudo de um rapaz, qual eu esqueci o nome, que 55% da nossa comunicação é não verbal. Então, todas as oportunidades que você tiver para impactar uma pessoa no primeiro momento, mais chance de sucesso você vai ter no momento de apresentação do seu dashboard. Então, a escolha das cores e homogeneização é uma etapa importante, qual eu citei para vocês anteriormente. A escolha do design é uma outra etapa importante e você utilizar formas, ícones, é uma das muitas etapas que também são importantes. Possivelmente eu vou fazer um vídeo falando sobre storytelling, falando sobre como você escolher esses elementos corretos para poder impactar nas suas apresentações. Mas nesse momento é interessante você saber que toda oportunidade que você tiver para colocar alguns recursos visuais, sem fazer frescura, sem exagerar, sempre tome a decisão de colocar. Nesse caso aqui eu vou colocar alguns ícones. Vou colocar esse ícone aqui de vendedores, certo? Que no meu caso aqui ele vai representar o gráfico aqui de vendedores, vou colocar bem no cantinho, certo? Imagem, vou colocar esse daqui de... Que gráfico é esse? Vou colocar aqui de gráfico, né, que vai ser o de vendas mensais. Clicar aqui em imagem. Lembrando que todas essas imagens vão estar disponíveis para vocês, certo? Só basta digitar aqui no vídeo eu quero, que eu mando pro e-mail de vocês. Vou colocar bem no cantinho. Bonitinho. Se você está aqui nesse momento desse vídeo, acho que você já devia ter se inscrito no canal, velho. Se não se inscreveu ainda, tem algo de errado. Então, vamos lá. Clicar aqui agora em lista de produtos. Esse daqui vai ser lista de produtos. Observe que os ícones que eu escolhi são ícones que eles corroboram, eles estão alinhados com a paleta de cores que eu escolhi. E eu vou te mostrar como é que você consegue esses ícones. Agora, deixa eu só acabar de colocar aqui. Clicar em imagens, falta colocar esse daqui, bem aqui. Beleza? Então... Igor, como é que eu consigo esses ícones bonitinhos? Como é que eu consigo esse negócio aí? Fala aí pra gente. Vou te mostrar, Guilherme. Vou te mostrar. Deixa eu abrir aqui meu Google Chrome. Então, esse aqui é o site que eu utilizo. É o Icons 8, que é ícones 8. Vou pedir ao meu querido editor para que ele borre aqui minha barra de favoritos, onde tem recursos extremamente secretos das minhas utilizações aqui no Google. Mas basicamente é aqui onde eu consigo pegar meus ícones, tá vendo? Se você estiver utilizando o gradiente entre rosa e roxo, você pode escolher aqui. Basicamente aqui você diz tudo, ó. Se você quer um ícone gradiente, qual o nicho que você quer. No caso eu digitei aqui business, tá vendo? Então, como eu digitei aqui business, tá tudo relacionado a business e gradiente, que foi a opção que eu selecionei. Se eu quiser um ícone mais preenchido, esse aqui é ícone em linhas. Então, eu vou colocar Material Field, que é preenchido, e a cor Green, que é a cor verde. Então, você vai observar que ele já mostra aqui para mim as opções aqui de ícones, que são as mesmas opções que eu utilizei no meu dash. Eu quero outra cor. Seleciona aqui a cor que você quer, amigão, que tem tudo aqui disponível. Eu quero baixar. Só clica aqui no ícone, vem aqui em Download, você escolhe aqui quantos pixels você quer, eu quero 96, clica em baixar, Download Free, ele já vai baixar aqui para mim, super de graça, para você utilizar e colocar aqui nos seus dashboards, beleza? Não tem desculpa para não usar. Usa com sapiência, jovem mancebo, beleza? Então, fechou. Agora vamos aqui para uma das etapas mais importantes, que é colocar os gráficos. Eu sempre deixo por último porque a gente já tem aqui quase tudo posicionado, então fica fácil a gente saber onde vai colocar cada coisa. Então vou clicar aqui primeiro vamos colocar os nossos gráficos de barras em pés aqui, barras verticais. Agora vamos selecionar os dados. Como é que você cria um gráfico no Power BI? É bem simples, ó. Você clicou aqui no gráfico que você quer, ele coloca aqui o gráfico puro. Você abre aqui em campos, abre as tabelas que você quer colocar. Eu quero produtos e valor de venda. Ele vai plotar aqui o meu gráfico. Olha que maravilha, já plotou. Absurdo, 2 cliques. É por isso que eu falo, o trabalho principal aqui nesse caso
é a parte de análise, a parte de você tratar os dados e garantir que está tudo certinho. Feito isso, meu amigo, é um tapa. Agora eu vou, não selecionando mais no gráfico, eu vou clicar fora, porque se eu escolher outro gráfico selecionado, ele sobrepõe. Então, clicando aqui fora, opa, vou remover aqui que eu cliquei sem querer. Clicando aqui fora, eu vou clicar um gráfico de área, tá vendo? Gráfico de área empilhada. Nesse caso aqui eu vou ver as vendas mensais, vou clicar em data, tá vendo? Data da venda e valor de venda. Então, já cliquei aqui para ver as datas, as vendas mensais, certo? Vou colocar elas bem aqui. Não vou colocar, como tem relação, como está relacionado, eu vou desmarcar aqui, vou colocar essa data aqui, ó. Por que eu não coloquei aqui? Para eu relacionar dados de tabelas diferentes, que esse é todo o objetivo de eu ter utilizado os relacionamentos. Tá meio estranho aqui essa curva, mas vamos deixar, beleza? Aqui você pode fazer o drill down, que é basicamente os dados estão mostrando aqui de maneira anual. Se eu quiser aprofundar aqui, ó, para trimestral, então você pode ver por trimestre. Se eu quiser aprofundar por mensal, você pode ver por mês. Se eu quiser aprofundar por ano, você pode ver aqui por ano. Isso é chamado de hierarquia dos dados. Então, basicamente, a gente já tem aqui um nível hierárquico, onde você vai ter ano, trimestres, meses, até chegar na parte mais profunda. E você utiliza isso, o nome disso daqui é drill down e drill up, beleza? Colocamos aqui um dos outros gráficos. Vamos colocar aqui agora o nosso gráfico de barras horizontais. O que é que eu vou mostrar aqui em gráfico de barras horizontais? Eu acabei cometendo um erro. Aqui é vendedores, não produtos. Eu coloquei produtos aqui, ó. Então, vou desmarcar aqui produtos. Vou desmarcar produtos e colocar vendedores, beleza? Aqui, ó, que vai ser produtos. Aqui que vai ser produtos e valor de venda. Então, colocamos bem aqui. Já já a gente vai personalizar tudo, tá? Aqui vai ser só uma caixa de texto. O que é uma caixa de texto? Vou clicar aqui fora, só para você poder ver. Essa caixinha aqui. Opa, acabei clicando sem querer novamente. Cadê a caixinha? Cadê a caixinha? Eu sempre demoro para encontrar ela. Cadê essa porra? Cadê? Aqui a tabela. Aqui, ó. Caixa de texto. Aqui nesse caso a gente vai botar as medidas que a gente criou com o valor total de vendas, tá vendo? Vou posicionar o valor total de vendas bem aqui, certo? Posicionar o valor total de vendas bem aqui e criar uma outra tabelinha para a gente poder colocar, cadê? Aqui, tabelinha para a gente poder colocar a quantidade total de vendas, beleza? E nesse caso a gente vai colocar bem aqui. Posicionei ambas nos seus devidos locais. Tem algo de estranho porque era para estar aparecendo um dado aqui, mas já já a gente resolve. Agora vamos fazer a personalização desses carinhas. A personalização é bem simples. O que a gente vai fazer? Basicamente, eu vou vir aqui em visualização, vou vir aqui em formato e vou tirar algumas coisas que eu não quero. Por exemplo, eu não quero o eixo Y. Desmarco aqui eixo Y. Você vai vir aqui em cores dos dados. Qual vai ser a cor dos dados? Vai ser o meu verdinho. O meu verdinho, ele está bem aqui, ó. No bloco de notas. No bloco de notas. Cores dos dados, mais cores. Essa cor aqui vai ser a cor dos meus dados. Vou aproveitar e vou fazer logo em tudo aqui, ó. Cores dos dados vai ser o verdinho. Beleza? É a cor dos meus dados. Vou clicar aqui no gráfico novamente. Vou vir aqui em geral. Geral não, vou vir em título. Cadê título? Título. Aqui, título. Não quero título, certo? Vou vir aqui em eixo Y. Vou descer. Aqui, ele está com o título do eixo Y, tá vendo? Que é esse aqui, valor de venda. Eu não quero esse título. Some. Um gráfico eu tento deixar o mais simples possível. O objetivo do gráfico é passar uma mensagem clara. Esse negócio ele não estava me ajudando em nada. Então, vou tirar eixo Y, o eixo X, mesma coisa. Vou tirar o título. Certo? Aqui para mim já está me atendendo perfeitamente. Falta agora só eu tirar o fundo, né? Vou vir aqui em cadê? Tela de fundo. Vou tirar aqui a tela de fundo e vou subir aqui para o eixo X e vou colocar as cores do eixo X em branco, tá vendo? Ele já colocou aqui pra gente. Eu poderia fazer aqui, colocar aqui rótulo de dados e etc, mas eu acredito que esse vídeo aqui já está bem longo e para o objetivo do vídeo de tirar do zero, eu acredito que a gente já conseguiu isso de maneira extremamente categórica. Eu acredito que você já tem plenas capacidades agora de criar os seus dashboards. Vamos fazer agora o mesmo procedimento para esse gráfico aqui. Vou vir aqui em formato, vou vir aqui em tela de fundo, tirar a tela de fundo, vou vir aqui no eixo X, vou clicar aqui no eixo X, colocar
a cor dos dados branco, certo? Que é aqui embaixo. Vou tirar o título, certo? Não quero o título. Já no eixo Y, eu vou tirar tudo mesmo. Não quero ter eixo Y. E vamos ver se ficou legal. É basicamente isso. Vou deixar um pouquinho para ele não ficar passando aqui em cima do título. E foi. Agora vamos aqui para o gráfico de produto. Vou clicar aqui no gráfico de produto. Vou vir aqui em tela de fundo e vou fazer o mesmo procedimento. Vou tirar o título. Vou vir em tela de fundo também tirar. Certo? Nesse caso aqui eu vou tirar o eixo em X. Vou tirar o eixo em X. Vou deixar um Y. Nesse caso aqui é importante para eu saber o nome dos produtos. Vou colocar a cor branca. Vou posicionar ele um pouquinho mais para o lado, certo? Botar aqui na posiçãozinha adequada, certo? Aqui eu acredito que já está bem legal. Agora eu vou clicar aqui nessa caixa de texto para ver o que aconteceu, né? Que ela está com algum probleminha. Eu observei que eu estou com a métrica aqui clicado, só que ela não está marcando nada. Eu vou clicar aqui na métrica para ver se a fórmula está correta. Então a fórmula está corretinha. Vou clicar na de cá, a fórmula também está correta. Vou abrir aqui a visualização, porque possivelmente a gente pode ter escolhido a visualização errada. É isso mesmo, tá vendo? A gente escolheu um KPI. KPI se usa de uma forma diferente. Era para a gente ter utilizado esse cartão aqui, tá vendo? Vou dar um clique aqui. Era para ter sido utilizado o cartão. Então, foi funcionando certinho. Vou chamar só a sua atenção para esse cartão aqui. Esse cartão de apagar aqui, tirar isso daqui, ó. Basicamente a gente criou uma medida para poder somar o valor total de vendas, porém, como um cartão ele mostra uma mensagem resumida, você também podia ter escolhido já o valor total aqui direto. Como eu queria te mostrar algumas coisas no DAX, eu criei uma medida para te mostrar isso daqui, certo? Porém, para você não ficar pensando que só existe a possibilidade de você fazer utilizando métricas, eu acabei citando aqui agora que também é possível você colocar o valor total nesse contexto aqui, basicamente clicando no valor aqui de valor de venda. Beleza? Então é isso. Uma coisa importante que eu preciso dizer para você sobre esses cartões aqui, essas caixas de texto, o que acontece? Eu sempre digo, não utilize um gráfico quando você poderia utilizar uma caixa de texto. O objetivo do dashboard é o quê? Passar uma mensagem clara e objetiva. Se eu quero saber o total de vendas, para que eu vou colocar um gráfico dizendo o total de vendas se eu posso colocar bem aqui escritão na cara? Então, sempre quando você puder utilizar esses cartões, use, que vai fazer bem para a sua apresentação. Agora vamos personalizar esses carinhas aqui. Vou clicar aqui no formato. Vou vir aqui em tela de fundo, vou tirar a tela de fundo, vou vir aqui em rótulo de dados, vou colocar branco, rótulo de dados eu vou tirar, certo? Vou colocar a cor dos dados, vou colocar branco, beleza? Que eu já estou dizendo aqui que é quantidade de vendas, então eu não preciso ter um rótulo de dados para isso. Rótulo de dados, colocar branco também, ele já sumiu ali, vou vir aqui em tela de fundo, vou tirar a tela de fundo, e vou tirar aqui a legenda de baixo. Então, o nosso dashboard está quase pronto. O que falta a gente fazer aqui de fato? Falta a gente colocar as guias de segmentação de dados. O que são guias de segmentação de dados, meu amigo? Guia de segmentação de dados são algumas aletas que você pode colocar para que você consiga filtrar o seu dashboard e mostrar algumas informações. Então, você clica aqui nesse carinha aqui do cantinho, ó, segmentação de dados, e vou posicionar aqui. E ele está pedindo aqui informação, ó, selecione ou arraste campos para preencher este visual. Então, o que eu quero? Então, com a guia de segmentação de dados, ele me permite que eu filtre esses dados aqui, esses gráficos, essa caixa de texto que a gente colocou. Então, eu vou clicar aqui e vou clicar em produto, não clicar em segmento. Vamos dizer que eu quero filtrar por segmento. Então, ele já mostrou aqui, ó, as opções de segmento. Se eu quiser, eu vou dar um clique aqui nessa caixinha aqui de cima. Se eu quiser mostrar como uma tabela, eu posso mostrar como uma tabela. Tá vendo que ele mudou aqui a posição para mim, mudou o jeito. Se eu quiser, deixa eu ver aqui algumas outras opções. Organizar em ordem decrescente, organizar em ordem crescente. Se eu clicar aqui na parte de baixo, ele tem lista. Mas se eu quiser deixar ele suspenso dessa forma, eu só preciso clicar aqui e selecionar. Fica bem melhor, né? Então, nesse caso aqui vai ser o que a gente vai utilizar. Para poder personalizar as guias de segmentação de dados, é mais do mesmo, né? São coisas que a gente já fez aqui desde os primórdios. Então vamos casar ele aqui dentro da nossa forma que eu fiz aqui personalizado só para esse dashboard. Vou clicar aqui na guia de segmentação de dados, vou vir aqui em visualizar, formato,
Cadê? Tela de fundo. Não preciso ter um fundo para isso daqui. Vou vir aqui em cabeçalho. O cabeçalho está com o nome de segmentos. É importante ter isso, tá? Senão a gente não vai saber o que, é que a gente está filtrando. Só que eu vou colocar a cor branca, certo? Para poder ter contraste. Coloquei ali a cor branca. Quando eu clico aqui, então observe que ele está branco, tá vendo? Não é para estar branco, é para estar com a cor da minha paleta de cores. Lembra que eu te falei que a gente precisa ter uma paleta de cores, onde eu recomendo ter duas ou três cores? Então, essa cor aqui vai ser a cor que tem que aparecer no lugar desse branco aqui. E como é que a gente altera isso? Vai vir aqui em formato, clicado aqui na nossa caixa de texto, né? Vai vir aqui em formato. Deixa eu procurar aqui, que eu não me lembro onde é que está esse negócio. Itens, é aqui itens, lembrei. Cor da fonte dos itens, aqui ó, itens. E aqui em itens tem a tela de fundo que está branca. Então a tela de fundo vai ser esse cinza, beleza? Olha que legal. Posicionar ele aqui um pouco mais para cima. E diminuir um pouquinho o tamanho. Já vai ficar bom pra caramba. Beleza? Vamos ver se ficou bom mesmo, esse negócio aqui. Então, ó, como ficou legal. A gente pode tirar as bordas. Eu tiro a borda sempre que eu posso tirar a borda, eu tiro. Eu não gosto de, quando deixa a borda, acho que tira um pouco o charme do negócio. Ele já tá sem borda já. Então tá legal. Vou dar uma aumentadinha aqui pra baixo. Pronto, ficou bom. Deixa eu só suspender aqui. Assim. Olha que legal. Clico aqui em todos, vamos dizer que eu quero ver só as vendas, os dados, as métricas relacionadas ao setor doméstico. Se eu clicar aqui, observe que tudo foi filtrado. Se eu quiser voltar para o normal, eu clico de volta e ele volta. Eu clico, eu desseleciono a parte ali onde eu estava selecionado e ele volta ao normal. Para a gente poder ganhar tempo aqui, eu vou clicar nessa guia de segmentação de dados, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V, certo? Para a gente não precisar formatar tudo novamente. Eu sempre digo, em todas as minhas aulas, que tempo é dinheiro. Em todas as oportunidades que eu tiver para ganhar tempo, eu vou utilizar. Beleza? Então, aqui eu estou selecionado com o campo de segmento. Eu vou dar um X aqui para poder remover. Vou vir aqui em produtos. Vamos colocar aqui em vendas e colocar por estado. Tá vendo? Por estado. Vamos dizer que eu quero ver as vendas que aconteceram na Bahia, minha Bahia. Então, a gente vê aqui que as vendas mensais, que só aconteceram vendas aqui no dia 2. E um péssimo resultado aqui na Bahia no dia 2. Nos outros dias, né? Só ocorreram vendas no dia 2, que é péssimo. Tem que ter vendas todos os dias. Vendas hoje, vendas amanhã, vendas sempre. Então, vamos ver agora aqui que cidade. Então, eita, vamos desmarcar aqui porque não funcionou. Cidade. Porque cidade tá sem filtro. Vamos colocar aqui por produto. Beleza? Tira aqui segmento, colocar por produto. E aqui tá todos os meus produtos. Vamos dizer que eu quero ver só os grills. Então, ele já filtra aqui tudo automatizado para mim, bem legal. Certo? Então, foi uma aula bem grande, mas o objetivo dela foi te tirar do zero e colocar a posição de fazer um dashboard bem legal como esse. Se você quiser todos os arquivos, basta você digitar aqui embaixo nos comentários, eu quero, e o endereço do seu e-mail, que eu vou pegar esses arquivos e vou mandar para você. Beleza? Se você gostou da aula, deixa um like, comenta aqui embaixo o que você gostou, se inscreve no canal, esses negócios todos aí que tu já sabe. Beleza? Vamos pra cima. Show, mano.